A gente falava um pouco mais cedo aqui da despedida de Jô Soares, nos deixou nessa madrugada aos 84 anos de idade. Foram milhares de entrevistas concedidas e conduzidas pelo Jô Soares, fala-se em 15 mil entrevistas. Olha quanta gente passou, os nossos ouvintes estavam se lembrando aqui das mais queridas, né, das mais engraçadas, do trio Nair Belo, Lolita Rodrigues e Hebe Camargo, que essa foi impagável, do Zeca Pagodinho também, o Megali estava lembrando da do Milton Neves, a gente trouxe um pedaço aqui da entrevista com o Faustão também. E o Zeca Camargo, nosso colega de Band, meu colega de 1001 Perguntas, esteve no Jô Soares. Eu estava revendo, Zeca, a sua entrevista em 2006, no lançamento de um dos seus livros, né? Você conversando com o Jô, todo meninão, né? Bonito você é, sempre vai ser, mas todo bonitinho, com uma cara de novinho, de baby. E o Jô Soares, Zeca, a gente fala em 15 mil entrevistas, mas não tem como definir o Jô como entrevistador ou como humorista. O Ivan Brandão falava mais cedo aqui em artista, né? Como é que a gente define o Jô? Zeca, bom dia. Bom dia, Carla Bigato. Olha, qualquer pessoa que colocar um rótulo no Jô vai sair perdendo e vai fazer um retrato mais superficial dele. O cara, ele tinha... Eu sei, você quer dar um adjetivo pro Jô, um título para ele? Curioso. Jô ou curioso? Porque tudo ele topava fazer. Ele se interessou por filme, teatro, TV, literatura, música. Era um apaixonado por 1 bilhão de coisas, de programa de rádio, justamente, a cinema. Fez de tudo, experimentou tudo. E ele tem, como ele mesmo gostava de falar, ele teve as oportunidades todas, o privilégio de poder ter acesso a uma informação, uma qualidade, uma quantidade de informação absurda. E tudo isso, que muita gente recebe justamente, ele transformou em mais informação. Você lembrou dessa entrevista aí de 2006? Eu cheguei novamente depois lá para uma outra entrevista, e ele tinha um interesse em você, exatamente nessa aí que a gente está vendo. Ele tinha interesse genuíno no que você estava falando. Claro que ele tinha uma pauta, a equipe dele era maravilhosa, fazia aquela pauta maravilhosa, mas o próprio Jô tinha uma vontade de, às vezes, jogar a pauta fora, porque você falou uma coisa, ele fala, peraí, isso aí, né? Tanto nessa entrevista como na outra que eu fiz com ele, de repente ele falou, peraí, na outra, inclusive, ele falou assim, você dançava, né, com o Evaldo Bertazzo, dança um pouquinho aí. Essa a característica maior da mente curiosa, que é isso que nos inspira, né? O jornalista, o dia que ele perde a curiosidade, eu falo, ele vai mudar de profissão. E todos os ouvintes, os internautas, os telespectadores que se envolvem com o apresentador, com o jornalista desse quilate aí, é porque são curiosos também. Você ligava no programa do Jô, Carla, para falar, bom, hoje eu vou conhecer quem? Né? Ou mesmo que fosse alguém que você conhecesse bem, quem eu vou conhecer melhor hoje? Quem o Jô vai me apresentar aqui? Né? A gente trabalha, vocês sabem, a gente está falando só com jornalistas incríveis, Sheila, Megali, também, todo mundo aí, a gente, às vezes, não, fala com a gente corre atrás de entrevistado. O Jô, você sabe bem disso, era o contrário, era uma briga, então eu quero estar no Jô, eu quero participar, eu quero fazer parte desses 15 mil ali que foram tocados, vamos dizer assim, pelo brilho, pela inteligência e pela generosidade desse cara. E eu sempre falo, brinco no 1001 com você várias vezes, quando chega alguém muito engraçado, humor é inteligência. Então, você fala, mas como é que ele foi de um humorista, que ele era de carreira de sucesso, para o entrevistador, assim? Ele já sempre foi muito inteligente. Humor, quem faz bem, humor é a coisa mais fácil de fazer. Humor engraçado, de fato, é dificílimo, e você tem que ter uma certa inteligência, e não é porque a pessoa é genial, uma inteligência emocional, não é que você tem que ler muitos livros, no caso do Jô, ajuda também, mas você tem que ser inteligente para sentir as pessoas que estão falando, fazer a pergunta na hora certa e perguntar, sobretudo, pessoas notórias passavam pelo Jô o tempo todo, perguntar uma coisa que não foi perguntada ainda, né? O Jô fazia isso com maestria, gente que já era rodado ali de talk shows ou de outras entrevistas, ele falava, agora é a entrevista do Jô, presta atenção aqui que você vai ser agraciado com uma conversa que você não estava esperando. E por falar em agraciado, depois tinha sempre o beijo do gordo, que era uma maravilha, né, Carla? Sensacional. Ô, Zeca, eu quero me aprofundar mais nesse ponto de virada do Jô Soares na segunda metade do século 80, quando ele decidiu que na Globo ele não tinha mais espaço, ele não cabia mais na gaveta do humorista, ele sabia que podia mais, e o Silvio Santos teve a sacada de falar, bom, aqui você vai conseguir.
Aqui você vai ter o seu programa de entrevista, você vai fazer o que você quer. E o Jô Soares trouxe para o Brasil um modelo que a gente ainda não tinha. Claro que a gente tinha o programa do Flávio Cavalcante, havia talk shows, mas aquele modelo parecido com o do David Letterman, dos apresentadores mais antigos, da monólogo de abertura, entrevistados, banda, que também serve como escada para as piadas do apresentador. Esse modelo foi implantado aqui pelo Jô Soares. Ele tinha um grande ídolo que era o Johnny Carson, mais antigo até do que o David Letterman e tudo, o grande pai ali, a grande referência do talk show americano até hoje é o Johnny Carson, e que pega, obviamente, a geração do Jô, e você vê, ele conheceu o Johnny Carson, não é que tinha YouTube, né, você não mandava um trechinho de zap do Johnny Carson para alguém, o Jô viajava, chegava lá, ele deve ter visto, certamente viu alguns programas do Johnny Carson, falou assim, isso aqui é brilhante, um dia eu vou fazer isso aí, e ele seguiu à risca esse modelo, um modelo que, como você lembrou bem, na TV Globo, foi recusado ali, na verdade, né, o Jô era uma bola tão certa no gol ali como comediante que havia, eu imagino, eu não participei, eu nem trabalhava na TV Globo naquela época, um receio de que, bom, as pessoas estão acostumadas a ver o Jô engraçado. Será que elas estão acostumadas a um talk show? Então houve um medo ali, digamos, com relação à programação, e que o Silvio também, vamos entender as razões do Silvio, vamos tentar entender, ele tinha só não uma grade muito mais flexível, o prestígio de trabalhar com o Jô Soares, acho que o Jô já chegava com um prestígio justamente, com uma reputação, com uma bagagem tão incrível, que praticamente, e que eu me lembro mais ou menos da cobertura na época, você tinha, o Silvio deu carta branca ao Jô Soares, né? Podia fazer o que fosse ali. E, obviamente, ele usou muito bem essa carta branca. Usou com inteligência, usou com a generosidade, usou com o humor e usou com a curiosidade, que são essas marcas dele. Então, esse modelo ali, como eu brinquei, já aqui nas outras entrevistas de hoje, o Jô colocou essa barra do talk show tão alta, né, foi o primeiro a fazer isso no Brasil, e não é que estava experimentando, não, ele já falou, olha, é assim, você quer fazer talk show, vai começar dessa altura, você tem que ter esse nível de interesse, e você tem que ter esse nível de engajamento com os entrevistados, porque você tem um público, e você vai dividir a sua curiosidade com esse público. Ele foi muito além ali, você falou do monólogo inicial, da banda e tudo, mas ele exigiu quase que o apresentador do talk show fosse uma personagem, um centro gravitacional, falando ali do programa. Você não pode botar simplesmente uma cara conhecida ali e achar que vai resolver, né? Outros talk shows que vieram depois dele, que falharam justamente, eles são aqueles que apostam simplesmente, olha, esse cara é conhecido, essa menina é super conhecida, ele vai trazer o público aqui. Não, precisa de muito mais do que isso. E novamente, se a barra do Jô era alta, o perfil dele nem se fala. Você tinha que ser, para você subir nesse patamar, um excelente ator, um excelente entrevistador, um excelente diretor, um excelente leitor, um ouvinte maravilhoso. Era tão completo ali tudo, que ainda bem que a gente teve esse farol, esse guia maravilhoso que foi o Jô, para falar assim, olha, vocês querem fazer talk show? Daqui para frente é isso. Hoje em dia a gente vê isso super pulverizado, né, do talk show, você tem os podcasts ali, um atrás do outro e tal, e que é fácil, você vai fazer, mas assim, como é fácil contar piada, mas fazer igual o Jô fazia, a barra é alta. Zeca, até por todas essas características, né, você começou muito bem falando sobre como nenhum desses adjetivos encerra ou é definitivo sobre o que representou o Jô, né? A gente está falando de versatilidade, de criatividade, de altíssima produtividade, agilidade, inteligência. E você falou, e na essência tudo isso tem a ver com curiosidade, que foi o que você mencionou. Agora, ele conseguiu tudo isso de maneira muito bem sucedida, ou seja, muitas habilidades e habilidades muito bem feitas, muito bem colocadas em prática. Eu queria te ouvir sobre como essas características foram emprestadas para a história da televisão brasileira. Como ele representou e o tamanho dele na história do que virou a televisão brasileira. Ele é fundamental, é uma referência inescapável, né? A gente vai ter sempre que voltar para o Jô. É curioso que, se for buscar, a gente vai muito nos programas de humor dos anos 70, 80, sobretudo, mas ele começou lá atrás. Eu sou velho aqui, os três têm que me respeitar, sou mais velho que todo mundo aí. Eu vi o Jô, cara, amigado. Eu vi o Jô na Família Trapo. Eu cresci te vendo, Zeca. Viu nada, Zeca? Viu nada, para. A gente é contemporâneo, o nosso Jô é do Vivo Gordo, vai.
desculpa, depois eu mostro meu RG aí pra vocês. Mas ali do tempo da família Trapo, que já era um elenco absurdo, Renata Fronze, o Ronald Golias, o outro nome com ator com sobrenome italiano, que era maravilhoso. E ali você fala, bom, todo mundo ali saiu para uma coisa mais fantástica. O Jô enveredou para o humor porque era a maneira dele se expressar. Você falou, essa competência, Sheila, ele estaria presente em qualquer coisa que ele fizesse. Ele era um ser genuinamente dedicado. E dedicado, veja, eu acho, do pouco contato que eu tive com o Jô fora da TV, algum contato social, tive o privilégio de ter o Jô na minha casa algumas vezes e ir à casa dele, mas era sempre assim, não tinha transição nenhuma. A pessoa que estava ali com uma caneca te entrevistando, no sofá da casa dele, num bastidor, eu lembro de encontrar com ele em bastidor de peça, que ele ia generosamente, sempre convidava, e eu ia, se não na estreia, quando não podia, depois, ele parava para conversar com você com o mesmo interesse de como se ele tivesse no sofá com a caneca ali, entende? Essa falta de transição mostra o homem completo que ele era, o artista completo que ele era, o curioso completo que ele era. Então, quando você fala, ele se dedicava a tudo, na verdade, a gente tem essa figura que se dedicou, então vamos fazer, né? Agora tem esse projeto, eu só faço isso. Não, ele foi Jô Soares 100% em tudo que ele se dedicava. E quem percebeu isso, teve sempre o melhor do Jô. A própria TV Globo tirou isso dele de uma maneira incrível e também muito criativa, com todo o período do humor que ele tinha lá. E aí depois, veja só, que curioso, ele foi ao SBT, o Silvio Santos deu espaço para ele, e ele retorna à TV Globo com um formato consagrado de talk show, e novamente, olha que fácil seria ele voltar na soberba, né? Agora eu estou voltando, vocês não me quiseram, não sei o que e tal. Ele volta com a mesma curiosidade, com o mesmo... Falando de humildade, a humildade vinha junto, né? Podia não ser a maior característica, mas vinha junto a pessoa. Se está interessada na outra, ela tem humildade para ouvir a história do outro. Mas eu estava há pouco no UOL também, ali falando com o Maurício Sticer, e ele diz uma coisa lindíssima, que quando foi anunciado o último ano do Jô, né, do talk show na Globo, uma despedida mais do que no auge, não precisa nem falar, além do que, teve essa elegância, novamente, de sair no auge da sua carreira. O Maurício lembra muito bem que ele fez como se fosse a estreia. Veja, ele já estava despedindo, você podia falar, ok, vamos fazer mais uma, não sei o que e tal. Não, até a última entrevista, que vocês talvez se lembrem, que foi com o Ziraldo, justamente, ele fazia com um entusiasmo, com uma leveza e com, eu vou repetir 1000 vezes essa palavra, com uma genuína curiosidade que até hoje, me desculpem, eu falo de mim também, é incomparável. A gente tem, entre muitas aspas, a maldição do Jô para vencer. Ele era tão brilhante que a gente vai sempre estar correndo da sombra do Jô. E isso, ao contrário de ser uma palavra amarga, é um orgulho a gente ter um farol como o Jô Soares nesse sentido. Otelo Zeloni, viu, Zeca? Os nossos ouvintes estão lembrando. Otelo Zeloni. Isso. Depois fez novela Com de Zebra na TV Tupi. Falei que eu sou velho. Era Zeloni. Para quem não... O Jô... Isso. O Zeca tem 59 anos, tá, gente? Ele tem muito orgulho de dizer isso com frequência. Eu ia falar isso quando o Zeca disse que viu a família Trapo. Eu corri pra Wikipédia, depois você me passa o telefone do seu dermatologista, viu, Zeca? Segredo? Fiquei impressionado. Você tá tomando vinho a essa hora? Que maravilha. It's 5 o'clock somewhere. Não é no café da manhã. Tá aqui, a casa tá uma bagunça, eu tô no Rio de Janeiro, né, cara? Já gravamos o 1001 dessa semana, tô no Rio, não sei o que, sobrou. Falei, vocês estão, a bola tá quicando, eu vou mostrar esse copo aqui que tá sujo. Demais. Tá sujo, tem marca aqui. Então tá que tava aqui, ficou. Ontem tomei um pra... aliás, que sirva, agora que da brincadeira, que isso vire de fato uma celebração. Isso aqui a gente está falando dos prazeres da vida. E o Jô, além de tudo, por ser viajado, por ser ilustre, e ilustre não tinha jamais arrogância ali, pelo contrário. A categoria ilustríssima dele era de distribuição, de dividir justamente esse brilho que ele tinha. E como um bom vivan da música, da gastronomia, das viagens, dos livros, literatura. A gente esquece que ele escreveu livros brilhantes, absolutamente brilhantes. Eu sim, com o vinho de ontem aqui, celebro
para o Jô Soares um brinde à vida, à inteligência, à curiosidade e à inspiração que você vai trazer. Vou falar no presente, não vou falar no passado, vai sempre trazer para a gente, Jô Soares. Vai sempre, sem dúvida. Sobre a curiosidade, os nossos ouvintes estão lembrando também de entrevistas com anônimos que o Jô fazia de uma maneira, assim, que, né, descobria personagens ali maravilhosos. Ô, Zeca, e falando... Diga. Diga. Não, ia falar. Rapidinho, era isso. Fala. Você tinha gente que não era um personagem curioso, que ele tornava ainda mais curioso com a vontade dele de perguntar. Eram dois desafios. É fácil entrevistar uma celebridade, vocês sabem disso. Você tem entrevistam todo dia, né? Ela já vem com a carta pronta. Hoje em dia, então, em tempos de YouTube e tudo, eles já tem um vídeo release pronto do que eles querem falar. O Jô quebrava a perna de todo mundo, quebrava no melhor sentido. Ele falava, bom, vem cá, isso aqui. E a conversa podia, novamente, fui lá 2 vezes, e a primeira vez eu fui... Né, o que vai acontecer? É o Jô. E na segunda eu fui, bom, pode acontecer qualquer coisa. O Jô pode levar a conversa para qualquer canto. E geralmente, e sobretudo, essa primeira que a gente viu, eu estava lançando um livro de entrevistas do Jaha YouTube. São as entrevistas que eu fiz até o ano de 2006, justamente, com personalidades do rock, que é da música pop, que é a minha especialidade. E aí, ele falou, não, sabe que eu também tive com o Mick Jagger, e eu conheci não sei o quê, e fulano, quando eu vi essa entrevista aí, esse o livrinho que tá roxo aí do lado era esse. E aí virava um voleio maravilhoso, e fulano te tratou bem, e você acha que ela é simpática mesmo, não sei o que e tal, e ele contava da dele. Muita gente falava, o Jô às vezes falava demais. Que prazer ter o teu raciocínio interrompido por um cara que ia te levar para outro lugar da conversa. Essas interferências do Jô, ao contrário de serem interruptivas, assim, né, elas justamente levavam a conversa para um outro patamar. E, de fato, que prazer que era participar desse jogo de peteca, de voleio, de badminton, que ele certamente saberia jogar também e conhecer, claro, com o Jô Soares. Era um parceiro, mais do que entrevistador, era um companheiro de conversa. Isso era maravilhoso. Que é para todos os lados. Olha só, a gente estava exibindo um trechinho da entrevista de milhões, que peso, né, Zeca, essa imagem aí sua com o Jô Soares.